Meus irmãos, um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom àqueles que nos assistem pela TV Sião. É um prazer nesta manhã de Shabbat estarmos juntos aqui neste local. E esse Shabbat não poderia deixar de ser um Shabbat muito especial. Quando nós lembramos desse Shabbat há 79 anos, ele teve um evento extremamente importante. No período da tarde de um Shabbat, em 27 de janeiro, nós pudemos ter o fim de todas as atrocidades que ali estavam acontecendo em Auschwitz. O exército da Rússia entra em Auschwitz e consegue, morrendo ali 280 soldados russos, libertar 8.000 pessoas exatamente num Shabbat há 79 anos. E nós vemos esses aspectos. Então a ONU em 2005 ela institui o Dia Internacional de Memória do Holocausto. E hoje é exatamente esse dia em que se coloca como memória das vítimas do Holocausto. E nós tivemos uma experiência muito marcante quando nós visitamos o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto em Jerusalém. E quando estávamos adentrando na sala, onde aqueles que já visitaram, a sala onde se coloca a memória das crianças, e é uma sala escura, com luzes no teto, e quando eu fui, ainda projetavam o nome das famílias que estavam ali, das crianças que pertenciam às famílias, passando naquela tela escura, junto com aquelas luzes parecendo pequenas estrelas que continuavam a brilhar, mesmo depois de mortas. E, curiosamente, eu pude perceber, foi a primeira sala que eu visitei, que o nome da minha família estava ali colocado no teto daquele local. E não pude deixar de me emocionar muito naquele momento. E toda a visita do museu foi pensando, poderia ter sido eu. E depois, quando saí do museu, não tive outro pensamento senão aquele, que eu estou fazendo para que isto jamais ocorra? E foi exatamente nesse sentido que, orando ao Eterno, e o Eterno, então, nos direcionou, desde então, para que pudéssemos estar nesta casa. Eu não pertencia a essa casa. Então, para que pudéssemos participar, e desde então participando também do Museu da História da Inquisição, tentando ajudar e tentando divulgar algo para que realmente não venha a acontecer coisas desta natureza. E pensando nesse aspecto, a mensagem de hoje, que o Eterno nos coloca no coração, é exatamente esse aspecto aqui de vencendo a maldade, como apagar a memória de Amaleque. Porque esse quadro que foi pintado é um quadro que nos fala exatamente daquela situação em que Moisés estava no alto do monte e Arão e Hur segurando as suas mãos, e esse aspecto nos chama muito a atenção, porque do ponto de vista teológico, é algo difícil de interpretar que alguém levantando os braços pudesse fazer com que o exército vencesse, e quando ele abaixava os braços, poderia fazer com que o exército perdesse a guerra. Mas quando nós buscamos os significados espirituais desse evento que envolve Amaleque, nós vamos verificar algo tão interessante que no final já do texto, então nós vamos, de propósito, passar tantos eventos bonitos que tem nessa porção, para que a gente possa ir ao final
E ele, então, o Eterno coloca na Torá que escreve isto para memorial num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Parece algo assim muito estranho que o Eterno queira riscar a memória de alguém debaixo do céu. Então aí nós vamos perguntar por que esse interesse do Eterno. Quem é Amaleque, afinal de contas, que o Eterno queria, deu ordem específica para que nós pudéssemos riscar a memória dele? Por que Deus manda riscar, então, essa memória de Amaleque? O que Amaleque representa para nós hoje, uma vez que nós aparentemente não vemos mais Amaleque com os nossos olhos, descendentes específicos. Mas aí vem uma pergunta que já começa a aclarar. O que é a maldade representada em Amaleque que o Eterno quer que nós risquemos de nossas vidas? Então, maldição e maldade, como nós vamos definir? E se nós definirmos maldade como características do mal, da pessoa má, cruel, ruim, perversa, perversidade, nós vemos os sinônimos dele, da qualidade do que é mal, que é maldade. Então eu poderia ter sinônimos vários aí: ruindade, crueldade, malignidade, malvadeza, perversidade, malevolência, mal, atrocidade, barbárie, barbaridade, desumanidade, ferocidade, impiedade, iniquidade, selvageria, truculência, malícia, mordacidade, sarcasmo. Tudo isso eu poderia chamar de maldade. Uma pergunta que nós fazemos: a maldade, ela é aprendida ou ela é herdada? E de onde é que vem a bondade? De onde vem a maldade? De onde vem o amor? Nós podemos, então, perguntas dessas que o texto, então, nós vamos entendendo por que o Eterno tem uma ordem específica para apagar a memória de Amaleque. E de onde vem o ódio? Então será que eu posso ensinar a maldade? Se eu educo as crianças para a maldade desde pequenos, realmente sim. E como é que eu vou educar as minhas crianças? Que o outro não tem direito à vida. Se ele não tem direito à vida, o que ele tem direito então? À morte. Eu vou dizer que ele não tem direito à propriedade. Há alguns que pregam que do rio até o mar, do norte, do Líbano até o Egito, não existe esse mapa de um país que não reconhece as leis internacionais, que a morte é um ato de heroísmo e que leva ao paraíso, criando um Deus à imagem e semelhança do homem, invertendo os valores eternos e absolutos da vida como um bem inalienável. Sim, eu ensino maldade para as pessoas. E é possível estudar a maldade cientificamente? Aí nós vamos buscar, e é algo que nós estudamos exatamente porque nós convivemos num ambiente de penitenciária por 45 anos. Pudemos ver muita maldade ali cometida e pessoas exatamente que foram criminalizadas e foram condenadas exatamente por situações de maldade. E a psiquiatria e a forense, ela nos fala de psicopatia. E psicopatia é de algo muito interessante. Todos falam que psicopata, fulano é um psicopata. Às vezes a pessoa coloca dessa forma. Mas se eu tivesse de definir muito rapidamente, muito rasteiramente a psicopatia, eu diria que temos os normais de um lado, aqueles indivíduos que tocam a sua vida normalmente, e poderíamos pensar do outro lado aqueles indivíduos que são completamente fora do eixo
que ele não consegue ter atitudes adequadas, ele é completamente inadequado nas suas situações, completamente fora daquilo que seria de um padrão normal, em que os sonhos e a realidade se misturam, ele tem uma dissociação mental, então, ele tem alucinações auditivas, escuta vozes, vê coisas, então esse indivíduo está completamente fora da normalidade, e é fácil você perceber esse indivíduo que ele está fora do eixo. É aquilo que nós popularmente chamamos de doido, que chamamos de pessoas que realmente ele não tem condição de estar dentro da sociedade, que muito tempo nós colocamos esses indivíduos em manicômios e que eles só pioravam e que realmente houve um momento em que isso foi passado, de que realmente a gente não deveria ser essa forma de tratamento, segregando as pessoas dos seus lares. Mas existe um meio termo entre aquele que é normal e esse que é o doido mesmo, que a gente chama, e que está nesse intermédio, que é o indivíduo que normalmente mente muito, que é o indivíduo que cria um mundo para si próprio, que ele utiliza-se de pessoas e para que ele possa obter coisas. Esse é um indivíduo que ele não tem sentimentos, ele não tem sonhos nem nada, e que nós costumamos chamar esse indivíduo intermediário de psicopata. E é esse indivíduo que a psiquiatria forense diz que não tem tratamento. Ele é o maldoso. Normalmente, dentro das penitenciárias, esse indivíduo que comete crimes em série. É aquele indivíduo que mata a sua própria mãe, que mata a sua própria filha, aquele que estupra uma criança de 5 anos, que faz com que velhos, crianças sejam ali mortos, e ele tem prazer com isso, ainda filma isso, ainda coloca isso para que outras pessoas possam ver aquilo que ele está fazendo. Esse indivíduo, então, do ponto de vista da psiquiatria forense, nós chamamos de psicopata. E nós temos algumas formas de um teste de psicopatia do Robert Hard, o PCLR, que é muito usado nas penitenciárias, exatamente para identificar o psicopata. Para que isso que ele identifica? Porque esse indivíduo, se ele não tem tratamento, ele não tem também como melhorar a sua maneira de ser. E se ele não tem como melhorar a sua maneira de ser, ele não é um indivíduo que pode conviver com a sociedade normalmente. Isso cabe aos psiquiatras forenses, aos profissionais de saúde mental, que eu convivi muito tempo com eles, com a dificuldade de dar um diagnóstico dessa natureza, porque ele tem que manter esse indivíduo fora da sociedade. É um indivíduo maldoso por natureza e que é impossível de manter dentro da sociedade. A psicanálise diz que nós nascemos constitucionalmente dotados da capacidade de amar e odiar. E Yeshua não nos deixa enganados, que ele diz que esse mal que procede, que cada um, ele procede de dentro. E que nós somos seres em essência cruéis, violentos, sádicos, uns maiores do que os outros. Quando o indivíduo vai ao estádio e de repente ele começa a xingar o indivíduo com nomes, o goleiro, o juiz e outras coisas, pessoas que você reputaria como inteiramente normais, o indivíduo que está num trânsito, que de repente alguém dá uma fechada, ele solta os nomes os mais esquisitos possíveis, você começa a pensar, será que esse indivíduo é um indivíduo normal? Alguém pisa lá no seu pé, dá um empurrão, o indivíduo quer realmente torcer o pescoço do outro ali? Então, nós vemos que esses aspectos são de dentro, então os sentimentos maléficos que nós temos, eles estão dentro de nós. E não adianta a gente ficar tentando culpar o outro, dizer que o outro é assim, mas eu não, mas deixa a situação ficar difícil para você, deixa alguém estar em situação que tenha dificuldades para que veja se você realmente não reage dessa forma. A filosofia, o Aristóteles vai falar que acreditava que a bondade era aprendida pelo hábito. Quanto mais um ser humano praticar o bem, melhor ele será, e quanto mais ele praticar o mal, mais vicioso será. Será que isso é verdade? A gente pensa que, em parte, sim, depende dos valores de onde ele está se baseando. Depende, então, segundo o bom mineiro, de onde ele está amarrando sua égua.
onde ele está amarrando o seu burrinho. Então, Jean-Jacques Rousseau diz que o ser humano nasce bom, a sociedade que o corrompe. Será? Será que isso é verdade? Eu posso dizer que isso é verdade, que o ser humano nasce bom, a sociedade que o corrompe? Nós vemos então que, do ponto de vista daquilo que nós aprendemos, que nós temos os dois bichos bravos dentro de nós, rabinicamente ele fala, e depende do bicho que você alimenta. Se alimenta o bravo, o malvado, você vai ser. Se você alimenta aquele bicho bom, é aquele que você vai se manifestar. É possível, então, educarmos todas as crianças de modo que elas aprendam a amar e respeitar o seu semelhante? Aí nós vemos que tem pessoas que nascem realmente com índoles muito ruins antes de fazer qualquer coisa. Quanto uma criança de 2 anos tem índoles tão ruins que você fica sem acreditar por que aquela criança, será que é meu filho, será que é meu neto que está fazendo esse tipo de coisa? Pega coisas e joga, quebra coisas no chão lá por vontade própria, e às vezes você precisa de fazer exatamente a correção adequada, o reforço negativo, né, para que ele não possa continuar daquela forma. Então, nós vemos que inúmeras crianças se tornarão adultos cruéis e violentos, porque isso depende mais da natureza do que da educação, que, se tratando de humanos, tem sérios e profundos limites. Embora também seja verdade que essas instituições sociais, a família, escola, sociedade, eu destaquei a Torá, nós seríamos muito mais bárbaros do que somos. Se nós não tivéssemos limites para cada um de nós, a barbaridade estaria instalada dentro de nós. Precisamos de limites, precisamos de referenciais. Sem referenciais, nós somos seres malvados. E aqui eu cito de propósito um filósofo negativista, para que a gente possa entender que aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar também monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo está olhando para você também. Então depende de onde está o seu tesouro. E Yeshua nos adverte: onde está o seu tesouro, aí está o vosso coração. Então não é simplesmente porque o filósofo falou, alguém muito antes dele havia falado que eu tenho que ter meu tesouro em algo muito interessante. Aqui, como é que eu posso vencer a maldade? Será que é possível medir? E é interessante que quando a gente convive com a psiquiatria forense, ela tenta fazer medidas disso. E o Charles Spearman, ele fez em 1873, 1945, ele lançou uma teoria da maldade humana. Como é que a maldade se apresenta? E o Morshagen, da Universidade de Ulm, onde nós temos ali aquele prédio, ele também pegou esses trabalhos e ele colocou o score da personalidade, decidiram descobrir se no campo da maldade humana, assim como acontece na inteligência, há também um fator geral presente em cada um de nós. Então, eles chamaram que é possível haver um componente geral, que eles chamaram de fator D, composto de 9 traços sombrios, nos quais só pontuam mais alto pessoas com comportamento perverso e agressivo. Através de um questionário, eles fizeram, então, olhando esse Dark Score, e é possível, então, hoje, saber qual o seu núcleo sombrio da personalidade e qual a pontuação que você tem nesse núcleo sombrio. E isso é o seguinte, os 9 traços sombrios que eles colocaram foi o egoísmo, e aquele que se interessa só por si mesmo, o maquiavelismo, uma pessoa que tem comportamento manipulador, frieza emocional e mentalidade estratégica e busca interesses próprios, a ausência de ética e senso moral. O narcisismo refere a excessiva admiração de si mesmo, a busca contínua de benefício próprio. O direito psicológico é a convicção através do qual a pessoa se sente merecedora de mais direitos. Eu mereço ser feliz, eu mereço mais que as outras, eu mereço isso, eu mereço esse presente. E nós conhecemos algumas pessoas assim. Psicopatia, aquele que tem déficit afetivo, baixa empatia, insensibilidade, tendência a mentir, impulsividade. Sadismo, aquele que gosta, que não hesita em infligir dor e sofrimento aos outros por qualquer tipo de agressão sexual, psicológica.
geram prazer e sensação de domínio, interesse social e material, busca constante por vantagens, reforços sociais, objetos, reconhecimento, prefere o malevolência, aquele que prefere fazer o mal, seja por agressão, abuso, roubo ou humilhação. E aí, depois que você coloca isso tudo num questionário, eu coloquei o site de propósito ali, onde você, se você quiser entrar e saber se você está um indivíduo bem malévolo ou não, você tem maldade dentro do seu coração e tudo, esse site vai te identificar, você responde 100 perguntas e de acordo com as respostas que você der, logo depois ele consegue te dizer em que escala de maldade você está. Se você responde sinceramente, vai ter isso. Dostoiévski, num dos seus livros, ele coloca que nada é mais fácil que identificar a figura do maligno, mas nada é mais difícil do que conseguir entendê-lo. Então, nós vemos que a palavra nos fala que nós temos duas naturezas. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda sua mão e tome também da árvore da vida e come dela e viva eternamente. Então, por escolha do homem, o homem quis conhecer o bem e o mal. Ele tinha só o conhecimento do bem e por escolha, por livre-arbítrio, então ele quis conhecer. E nós vemos que esse aspecto, então, ele é bem colocado para Caim, que porventura se procederes bem, se não há de levantar o teu semblante, se procederes bem, o pecado jaz à sua porta, e sobre ti será o teu desejo. Mas sobre ele tu deves dominar. Falou Caim com seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. O primeiro registro que a Torá tem de maldade, ali é uma maldade com morte. Mas porque o homem decidiu, então, conhecer o bem e o mal. E se ele decide conhecer o bem e o mal, ele tem, então, desejos que vão estar dentro de si próprio e que esses desejos ele cumpre a ele dominá-lo. Se eu quero tomar um determinado tipo de alimento e simplesmente eu posso, não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade eu comer carne de porco, mas se eu desejo também não comer porque eu quero agradar ao Eterno, porque Ele determinou, embora eu não possa nem entender, eu tenho motivos médicos por isso, mas eu posso perfeitamente tomar decisões nesse sentido. Eu posso decidir fazer e decidir não fazer. E aí o desejo, então, vai ser contra ti, o desejo malvado, porque alguém foi aceito a oferta e a minha não foi, então eu tenho o direito de matar o outro indivíduo. Porque eu não concordo com aquilo que as pessoas falam, com o pensamento dele, então eu instituo o crime de pensamento e começo a prender pessoas por 17 anos, começo a prender pessoas porque simplesmente eu não concordo com o pensamento dessas pessoas. Então eu começo então a exercer maldade sobre as pessoas, passando por cima de todo o direito, passando por cima de toda a lei, de todos os aspectos que estão ali gerando insegurança jurídica, mas não importa, eu estou querendo exercer aquilo que eu quero exercer em cima das pessoas. Então, o Eterno nos fala que eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição se obedecerdes aos mandamentos, Senhor vosso Deus, que eu hoje vos ordeno, porém a maldição se não obedecerdes aos mandamentos, Senhor vosso Deus. Mas os desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguirem outros deuses que nunca conhecestes. Escolha novamente. É possível, então, que eu faça escolhas boas? Então, nós vemos aqui a questão do holocausto. Eu gostaria de só lembrar que o holocausto ele foi simplesmente o resultado final de um processo de construção de ódio de uma nação contra um grupo específico que vivia na Europa. Então, esse resultado final ele começou num século antes, mais de 40, 50 anos antes, já se havia um ódio contra essas pessoas. Começaram-se a dizer que uma mentira que foi passada, que tudo que
acontecia na Europa, o liberalismo econômico, tudo isso era culpa dos judeus, e que os judeus tinham uma conspiração para poder dominar o mundo, e essa conspiração foi feita num livro de 1920, o Protocolo dos Sábios de Sião. Ele tem um exemplar no Museu do Holocausto nos Estados Unidos. A gente pode ver esse exemplar, e na internet, se você quiser ver. Isso é um dos livros mais antissemitas, e ele foi construído de pouco a pouco, e provavelmente o Hitler, lendo esses trabalhos e dizendo que os judeus é que eram responsáveis pelas mazelas econômicas do mundo, porque eles tinham um protocolo de dominar o mundo, e que todos os bancos, todas as coisas que o judeu colocava à mão, ele tinha sucesso, e se tinha sucesso, ele precisava de ser combatido. E então hoje não há nenhuma dificuldade nesse sentido de entender que o antissemitismo vem dessa mesma forma, achando que o judeu é que quer dominar o mundo, e foi construído pouco a pouco até que ele culmina com a solução final. O resultado, 6 milhões de mortos, e aí a gente vem a frase que aquele que ignora o seu passado não entende o seu presente e não edificará o seu futuro. Lembrar para que nunca mais possa acontecer. E a gente lembra que muitos têm dito que o episódio de 7 de outubro, ele relembra muito os princípios nazistas. Então, como é que nós encontramos Amaleque? O Eterno nos retira do Egito com mão forte após 10 pragas. E ele fala para não esquecer. Lembrai-vos de que saíste do Egito na casa de servidão, porque com mão forte o Senhor os tirou daqui. Não se esqueça disso. Não se esqueça de onde o Eterno tirou. Esquecer de onde é que das bênçãos que Ele nos dá é muito fácil para que a gente possa contaminar com as maldição de Amaleque. Naquele dia contarás a teu filho, dizendo, isso é por causa do que o Senhor fez quando eu saí do Egito. O Eterno então muda o caminho, conduziu pelo caminho dos filisteus, se bem que fosse mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra se volte para o Egito. Você pega no Google Maps hoje, é muito fácil, você pega ali da terra de Goshen até Israel, você vai ver que tem 500 quilômetros aproximadamente que vai da terra de Goshen até... Mas ele tem que chegar por Rafá, que é exatamente a terra de Gaza, a terra dos filisteus. O caminho é asfaltado, inclusive, por ali, e a gente pode ver. Mas o Eterno volta e faz ele passar pela praia de Nuíba. De Nuíba, que é um local estreito, montanha de um lado e do outro, uma praia que cabe 2 milhões de pessoas, a única da região do Mar Vermelho. Nós tivemos a oportunidade de estar por lá. E ele, então, porque ele queria ali manifestar a sua glória. E o Senhor ia com eles, diante dele, de dia e de noite, na coluna de fogo e a nuvem. O mar, então, é aberto. Ele levanta a vara e estende a mão, milagre. Os egípcios perecem, estendeu a mão sobre o mar retornou. Exatamente o que o Eterno queria mostrar. Então, nós vemos que Moisés entoa um cântico. E nós cantamos um pedacinho dele aqui hoje. Quem entre os deuses é como ti, ó Senhor, a quem como tu, em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas. Mikamorra, Baelin, Adonai. Nós cantamos e cantamos todos os Shabbats, lembrando quem é poderoso como tu. Então nós vemos que as águas amargas se transformam em águas doces. O Senhor mostrou então a ave, lançou e ela se tornou em doce. E mostrando que o Eterno, na nossa caminhada, Ele sempre transforma coisas amargas em coisas doces. Pão do céu e carne, Ele faz chover pão do céu. E Ele realmente Ele dá o suprimento quando nós precisamos. E eles comeram carne. E aí vem Refidim a rocha, e dela sairá água, e o povo tornou a beber. Moisés fere a rocha, a água está ali, e essa rocha realmente vai acompanhando depois. Então nós vemos a maldade e iniquidade, a ausência de Torá, elas caminham juntas. Iniquidade é a ausência de lei, a ausência de Torá, elas caminham juntas. Os amalequitas, eis que veio Amaleque, pelejou contra Israel em Refidim. E aí quem foi Amaleque? Amaleque, filho de Elifaz, era filho de Esaú, ou então ele era neto de Esaú. Aí vamos lá começar a entender alguma coisa aí. Esaú, quando Isaac ele pega o direito de primogenitura, o que ele faz? O que ele promete fazer com Jacó? Matar. 20 anos depois ele encontra com Jacó
ele encontrou amistosamente ou foi com algum tipo de intenção ruim no coração? 400 homens ele vai encontrar Jacó. Jacó faz uma estratégia, divide os rebanhos, os bandos, ele estava com medo, Jacó então ora ao Senhor e ele tem um encontro no Vale de Jaboque. Nós entendemos ali naquele momento, então o Eterno muda o coração de Esaú, e segundo os rabinos, aquele abraço que Esaú dá em Jacó e chora no seu pescoço, a vontade que ele tinha não era exatamente de abraçar, mas era de matar, mas o Eterno muda a sorte. Jacó não quis ir junto com ele definitivamente, vai para um canto, eu vou para o outro. Mas o desejo de Esaú continuou persistente nos seus descendentes? Sim. Os amalequitas então formaram um povo que ficou inimigo de Israel, vivia na zona azul, no Negev, no deserto do Sinai, e eles foram então os descendentes de Esaú, através de Amaleque, foram a primeira nação a atacar o povo judeu após o êxodo do Egito, só apenas 30 dias depois que eles saíram do Egito. E eles atacavam a retaguarda, composta pelos fracos, pelos mais lentos, e matavam essas pessoas. Então, Amaleque era um indivíduo então que exercia de maldade. A maldade personificada no coração desse povo, ele fazia com que ele pudesse atacar. E nós vemos que na história, então, nós vemos o que Moisés disse a Moisés: escolhe homens e sai, peleja contra Amaleque. E amanhã estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou com Amaleque, e Moisés e Arão e Ur subiram o cume do outeiro, e quando acontecia que Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, mas quando ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Então, nós vemos que também Saul foi dito a Samuel para que ele pudesse destruir Agag, e ele simplesmente achou que não podia preservar Agag, que era um descendente de Amalequita, e aí ele não pega os melhores ovelhas, o melhor que ele tinha, e resolve sacrificar a Deus, e tendo que ele havia sido falado: você tem que realmente apagar a memória de Amaleque. Então nós vemos que Samuel então dá a colocação para Saul, dizendo: o obedecer é melhor do que se sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiro. A rebelião é como o pecado de adivinhação, a obstinação é como iniquidade de idolatria. Portanto, rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Deixar Amaleque junto faz com que haja rejeição do Eterno. Deixar a maldade dentro de nós, deixar a maldade que está perto de nós, conviver com a maldade, conviver com princípios, a frouxidão moral que muitas pessoas hoje têm, faz com que percam a bênção de Deus. Todo mundo faz, isso não tem importância, não tem dificuldade, a bênção de Deus está sendo perdida aí. E Ramã, também um descendente de Amaleque, ele tenta destruir os judeus, mas achou pouco tirar a vida somente de Mardoqueu, porque eles haviam declarado o povo de Mardoqueu. Por esse motivo, Amã procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Um descendente de Amaleque novamente tenta destruir o povo de Deus. Então, nós vemos que o holocausto, será que nós poderíamos dizer que o holocausto aconteceu exatamente por causa de algum descendente de Amaleque? Nós não vemos na história isso, mas nós vemos exatamente o espírito de Amaleque ali sendo colocado. Espírito de destruição por destruição, a destruição sem motivo, a destruição sem razão, a destruição sem que pudesse ter assim, por que realmente esse povo merece ser judeu? Não é porque ele é judeu, eu não gosto dele, simplesmente é isso. Porque ele vai dominar o mundo, simplesmente. Mas, poxa, mas você também não está querendo dominar o mundo? Qual o problema dele querer dominar o mundo? Então, o holocausto vem exatamente por maldade pelo espírito de Amaleque.
O Amaleque e o Hamas também, não só ele, mas tem um eixo da maldade que nós temos ali sendo colocado. Nós temos ali grupos terroristas, Jihad Islâmica, Fatah, nós temos Hezbollah, nós temos Irã, que ali sendo colocado não é mais escondido para ninguém, que há um eixo da maldade. E esse eixo da maldade hoje, infelizmente, nós temos no eixo político. Todos os partidos que se denominam de esquerda são apoiadores desse tipo de ideologia. Então, hoje, se eu disser que 90% do mundo tem uma ideologia voltada para a esquerda, não estaria exagerando dentro disso aí, porque são eixos da maldade que simplesmente fazem passeatas e mais passeatas, colocando simplesmente que não é possível o judeu continuar vivo mais, porque se apoia quem destrói os judeus, você está dizendo que você é exatamente da mesma qualidade. Então, todas as vezes que você apoia coisas ruins, você se iguala exatamente àquele tipo de princípios que aquelas pessoas têm. Então, apoiar essas coisas não é simplesmente inocente. Ver igrejas que apoiam isso, vendo líderes religiosos que apoiam esse tipo de coisa, não é porque ele está simplesmente sendo antissemita, ele está sendo anti o Deus que escolhe Israel. Ele se coloca numa posição inadequada contra Deus. E é isso que nós não podemos deixar acontecer. Mas há uma outra interpretação teológica muito interessante que nós gostaríamos de colocar aqui. Isso quando a gente lê um autor que chama Mackintosh, ele é de 1851, o livro dele é muito interessante citar que ele compara o Amaleque à nossa própria carne. E que a nossa carne, então, ela milita de tal maneira que este inimigo do povo de Deus, chamado Amaleque, ele tem um grande significado. Significa a nossa carne, significa o nosso velho homem, esse inimigo que nós temos dentro de nós, esse inimigo que faz aliança com outros inimigos que estão fora, com o mundo e com Satanás, para que ele possa destruir os nossos valores internos. Então, o espírito de Amaleque também, ele pode viver dentro de nós. E muitas vezes será a causa das nossas derrotas, será a causa das nossas tristezas, será a causa do nosso insucesso, será a causa de que nós venhamos a ser consumidos no dia a dia, exatamente porque o espírito de Amaleque pode estar habitando dentro de nós. E é por isso que o Eterno fala, tem que erradicar esse espírito de Amaleque. Então, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, pois o que faço não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Portanto, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos. E ele ainda coloca lá, dizendo que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas tem uma saída, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que eu mesmo com entendimento sirva a lei, mas com a carne, a lei do pecado. Mas vemos ainda mais que ele fala que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Começando e continuando com Esaú, então, eu lembro de Amaleque. Como é que Esaú, nós sabemos que deu origem aos Edomitas. E dos Edomitas, nós vemos que Roma descende dos Edomitas. Esaú queria matar Jacó. Mas tem uma pessoa importante que descende de Jacó. Yeshua descende de Jacó. E Edom, Esaú, Amaleque, Edom, Roma tentam matar Yeshua.
conseguiram matar Yeshua? Conseguiram matar Yeshua. Mas ele continuou morto? Não continuou morto. Mas já que eles não conseguiram matar Yeshua, o que fizeram com Yeshua? Desfiguraram Yeshua, para que os seus não o reconhecessem. Mudam a figura de Yeshua, já que eu não consigo matar esse homem, eu então desfiguro, para que os seus não possam reconhecê-lo. Então, eu gostaria de, já trabalhando no nosso encerramento aqui da nossa fala, que eu gostaria de levar para casa, que Yeshua veio então procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele quer realmente achar onde elas estão. Quer achar aqui em Belo Horizonte, quer achar na minha cidade, em Ribeirão das Neves, quer achar no Brasil, quer achar, seja ele na Europa, quer achar dentro de próprio Israel. Realmente nós temos muitas ovelhas perdidas, judeus e não judeus, realmente, que são ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa verdadeira identidade de Yeshua precisa ser restaurada. Realmente é isso que nós fazemos exatamente quando nós combatemos a maldade. Nós temos que restaurar a identidade de Yeshua. E esses irmãos de Yeshua precisam de reconhecê-lo. Os irmãos judeus precisam reconhecer essa identidade de Yeshua. O espírito de Amaleque será combatido por gerações. É o que a palavra nos fala. Combatido por todas as gerações, inclusive a nossa. Nós precisamos de combater. E então o Rabino Mateus ele nos ministra dizendo que nós somos um espírito que habita num corpo, e isso é muito mais fácil entender que não somos apenas um corpo que por acaso tem um espírito, mas somos um espírito que habita em um corpo, e por isso nós temos que entender que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É exatamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina também. E que minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Se eu sou fraco, eu não consigo muitas vezes vencer a maldade, mas o poder de Cristo em mim consegue vencer a maldade que está dentro de nós. Nós vemos também que, quando eu falo que miserável homem que sou, eu posso lamentar e continuar na minha lamentação, mas eu posso levantar e entender que a carne milita contra o espírito, que o fruto da carne, as obras são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidas, invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a essas, contra as quais previno, quanto já vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino do céu. Mas a carne precisa ser crucificada diariamente. Eu preciso de entender que as misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. É exatamente essas misericórdias que fazem com que eu tenha vitória dia após dia, crucificando a carne que está em mim. Mas nada nos pode separar do amor de Cristo. Nem a altura, nem a profundidade, nada realmente pode nos separar do amor de Cristo. E em Yeshua nós somos mais do que vencedores. E a maldade só é vencida com a plenitude de Yeshua em nós. Já não sou eu quem vive, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por si mesmo, a si mesmo por mim. Exatamente essa palavra que o Eterno quer que nós tenhamos nesta manhã, e que o Senhor possa nos abençoar e nos fazer caminhar sempre à frente. Amém? Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.